qual a principal barreira? É educação? É falta de conhecimento? É insegurança para todos os estabelecimentos eles se transformarem em estabelecimentos digitais? A pandemia ajudou a gente a crescer, mesmo eu não querendo ter uma pandemia, ela foi benéfica para o meu negócio, mas ruim para muitos outros, o que me deixa muito triste, assim, a gente até hoje enxerga, assim, várias empresas com bastante dificuldade, a gente estava com uma fila de onboarding grande, com um time reduzido, para a gente poder atender um monte de gente, e ainda tem os clientes que já eram nossos clientes, que a gente não podia deixar de atender muito bem ele, porque ele também estava com novos desafios, né, eu vou falar 2 dados aqui que a gente abriu, tá, em março de 2020, a gente cresceu 21%, abril a gente cresceu 41%, sempre sobre o mês anterior. Então, putz, ali em 2, 3 meses quase dobrou, assim, foi um crescimento muito rápido, colocou a gente num novo platô, e foi uma busca insana por digitalização. Restaurantes que antes não abriam as portas para a gente conversar sobre uma ferramenta digital, eles nos imploravam, por favor, como é que eu faço para amanhã eu estar vendendo online? Empreender é um pouco de incerteza. Empreender é um pouco de você sonhar um negócio que um monte de gente vai falar, esse cara tá louco. E aí, na época, em 2015, a gente lançou o nosso aplicativo e a gente olhava para outras cidades que tinham muito potencial e não tinha ninguém fazendo aquilo que a gente estava fazendo. Justamente o que você falou, concentradas em São Paulo, Rio, BH, Fortaleza, os grandes centros urbanos do país. E isso deu muito certo, porque a característica do interior, ela proporciona que se o cara é lá de Erechim, ele conhece um monte de gente lá de Erechim. Provavelmente os lojistas lá de Erechim conhecem o pai do empreendedor, ou conhecem o empreendedor. Então é uma relação de boca a boca, uma relação hiperlocal que hoje a gente entende, e que quando você chega numa cidade, esse negócio é muito de efeito de rede. Então ele logo se espalha. Então a gente pensou assim, putz, não temos nenhum real. Como é que nós vamos fazer isso? Putz, eu preciso de um outro cara que vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro, que entra no risco com a gente, que tem essa vontade de querer fazer a diferença na sua cidade, de levar tecnologia para a cidade, e que tem um pouquinho de dinheiro, que ele peça pro seu pai, que ele queira empreender, que ele queira fazer a diferença na sociedade. E isso, cara, deu bom, por quê? Se você consegue ter uma rede de contatos legais na sua cidade. Então permitiu com que a gente crescesse dessa forma, e micro franquia se encaixou muito bem nesse nosso modelo. Muita gente não deu certo, eu assim, gosto de falar disso, porque nem todo negócio é para toda pessoa. Não é porque o plano deu certo que você vai dar certo. E às vezes não é nem copiando, você precisa ter certeza daquilo que você quer empreender, daquilo que você quer fazer. Quando a mídia lá de Santa Maria descobriu que a gente estava franqueando, eles fizeram uma nota no jornal, a Delivery Munch, que já era super conhecida na cidade, mas só na cidade, Delivery Munch está franqueando para crescer. E aí, cara, foi um monte de universitário que já tinha se formado, que era usuário da Delivery Munch, que falou, putz, aqui na minha cidade não tem, eu quero trazer isso aqui para minha cidade, como é que eu faço para fazer isso? E uma tendência, Pedro? Assim, os próximos 2, 3 anos nas empresas de tecnologia vai acontecer muita consolidação. Exemplo, o dia a dia do lojista é uma loucura. Ele precisa de um RP, para se comunicar com esse RP, ele tem que falar com uma companhia. Ele precisa de uma máquina de cartão, ele precisa conversar às vezes, com outra companhia. Ele precisa fazer mídia social, ele tem que se comunicar com uma agência. Então, assim, ele tem que falar com muita gente. Tá aí, cadê o tempo para ele fazer o melhor produto do mundo? Cadê o tempo para ele produzir a melhor pizza? Para ele fazer um bilhetinho e mandar para o consumidor dele, que vai fazer toda a diferença na fidelidade do cliente dele? Ele não tem espaço para isso. O mercado brasileiro ele é grande demais, tem América Latina, tem o mundo inteiro, mas falando só de Brasil, ainda tem um espaço gigante ainda para fazer a diferença. Eu acho que a gente ainda está atrás de outros países, mas o brasileiro ele é muito resistente, muito persistente. Eu acho que a gente consegue virar esse jogo. Depende de muito empreendedorismo, de querer fazer a coisa certa. Se ele precisar de crédito, putz, ele vai depender de um cara que ele não deveria depender. Então, enfim, assim, eu acho que vai acontecer muita consolidação e muita integração entre empresas de tecnologias para resolver, de fato, na prática, a dor do lojista brasileiro. Eu acho que a gente está no caminho, mas acho que essa é uma das tendências, consolidações e integrações. Eu admiro tudo que os outros aplicativos estão fazendo, cada um tem o seu diferencial. Eu acho que o segmento inteiro ele tem crescido, então acho que um e outro provocam isso. Agora, cara, assim, muitas das coisas eu já falei também aqui, as pessoas no interior eu vejo hoje já assistem Netflix, né, já há bastante tempo já, mas elas já têm WhatsApp, já têm há bastante tempo, então elas já estão com o celular na mão. Como que eu faço para elas ter o aplicativo da Delivery também na primeira
primeira página, mas a gente está realmente do lado do lojista. Esse diferencial para o interior, ele é uma vantagem competitiva muito grande. Eu mencionei que a gente tem um outro público aqui, que é os entregadores, e no começo do nosso papo aqui, eu falei que geralmente os entregadores, eles ficam ali na frente do estabelecimento. É esse o comportamento no interior. Então eu preciso ter uma estratégia muito clara para a gente tornar o Delivery Munch a primeira página dessas pessoas e ser o aplicativo preferido delas para pedir qualquer coisa nessas cidades onde é que a gente está operando. E com isso também gerar muita oportunidade, muita renda para quem ainda precisa sustentar famílias e tal. Então, a Delivery Munch é um dos modelos de negócio que pode se encaixar, mas existem outros vários. Eu gosto muito do que a gente está fazendo. O nosso sonho é muito grande mesmo, e ele não fica só estabelecido em micro franquias. Os lojistas, ele não precisa ter mais um entregador ali na frente. O entregador pode atender a pizzaria dele e a hamburgueria do vizinho, e a pastelaria do outro vizinho. Então, assim, o mesmo entregador, mas isso aí tem um ganho de eficiência muito grande. Então, a gente tem operações que a gente mesmo conduz, a gente mesmo abre novas cidades. Então, isso hoje, falando na realidade de hoje, inclusive é muito superior à questão de franquias que a gente tem e que veio desde lá de 2015. Então, ainda não, você que está em São Paulo ou no Rio, você enxerga hoje tudo um sistema pool, você faz o pedido e chega, você acompanha o entregador. Vai lá para o interior para você ver se isso funciona. Não funciona. Quem está fazendo isso é a gente, quem está levando essa tecnologia é a Delivery Munch. Eu fico muito feliz que a gente tem essa oportunidade de liderar isso no nosso país. Eu tenho certeza que outros players, outros aplicativos estão olhando para isso também. E tá tudo certo, é um mercado potencial para eles também. Eu acho que a gente correu na frente nesse ponto. A próxima agora provavelmente é uma que você tá careca de responder. Toda entrevista, todo papo devem te perguntar, mas é inevitável eu deixar de fazê-la aqui, que é o seguinte: existem já várias plataformas de delivery, várias plataformas espalhadas pelo Brasil, então como, por exemplo, iFood, Rappi, Uber Eats. Como que hoje o Delivery Munch se diferencia dessas principais plataformas? Vamos lá, Guga. Primeiro eu vou te responder com uma pergunta. Tem mais uma hora aí de papo que ficar falando? E aí, gostou desse trecho? Então acesse o link na descrição e escute o episódio completo. Te espero lá!